lá. Todo mundo achou aí? Eu sempre ressalto que tem a letra aqui na tela, mas é importante você abrir a sua Bíblia e saber manuseá-la. Por isso eu peço para você deixá-la posicionada aí no Salmo 23. Olha o que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, em algumas versões, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos lá. Gente, esse salmo fala muito ao meu coração. Eu não preciso dar muitas voltas nele. Só de recitar esse salmo, nós já somos ministrados com a presença de Deus. Alguém aqui também sente isso quando lê esse salmo? Talvez você até tenha o costume, ou cresceu numa casa, ou conhece uma casa, que tem o costume de deixar o Salmo 23 aberto na estante da casa, né? Eu já entrei em algumas casas assim, e tem gente que deixa até de frente para a porta. Fala: não, Tiago, eu deixo o salmo aqui já virado para a porta, porque se alguém entrar carregado de lá, o salmo já protege aqui, já estou guardado. E na verdade, eu não quero falar da fé de ninguém, da crença de ninguém, mas biblicamente falando, não é o salmo aberto na estante que faz diferença, é o salmo aberto no coração. Quantas vezes o salmo está aberto na estante, mas está fechado dentro de nós? Entende? Então, se você acha que, não, Tiago, porque eu acho que fica bonito aqui no quarto, na estante, na arquitetura, aqui, design de interiores, eu li em algum artigo que a Bíblia aberta deixa o quarto bonito. Tudo bem, mas é preciso entender que a palavra precisa ser aberta no seu coração. Isso é muito importante quando falamos de um salmo que é recitado quase que culturalmente, porque há uma tentação em nós declararmos com a nossa boca no automático, mas não entendermos o que ele está falando para nós. Ele precisa entrar no seu ouvido nessa noite, descer ao teu coração, até o ponto de descer para as suas mãos e se tornar uma atitude prática na sua vida. Esse salmo foi escrito por Davi, que era um rei, um guerreiro valente, um instrumentista e também um pastor de ovelhas. Então Davi, ele fala isso com muita propriedade de causa. Ele começa a poesia dizendo: o Senhor é o meu pastor. Você pode dizer isso nessa noite? O Senhor, mais alto uma vez, o Senhor. Tá, eu sei que aqui não é curso de coach que manda você gritar, extravasar, mas na terceira vamos mais alto ainda. 1, 2, 3. O Senhor. Agora, o que é que significa isso? Davi falava isso com propriedade de causa porque ele era um pastor. Então, o que é que Davi, sendo um pastor de ovelhas, um cuidador de ovelhas, queria dizer com isso? Um pastor é alguém que protege a ovelha. O pastor é alguém que provê para a ovelha. O pastor é alguém que guia a ovelha. Nesse salmo, Deus é apresentado como um pastor, como um guia, como um protetor e como um anfitrião. E isso fala algo muito profundo aos nossos corações, de que em Deus nós temos tudo o que precisamos. Grande parte das tentações da vida são basicamente uma briga de ideias em nosso coração, dizendo que nós precisamos de algo fora da presença de Deus para nos satisfazer. Se você for estralar mesmo, esticar uma tentação, no fundo é isso. É uma proposta para encontrar algo que você quer fora de Deus. Quando você passar por qualquer tentação na sua vida, o que vai estar na sua mente é justamente essa frase: o Senhor é o meu e nada me faltará. Agora é interessante
que no original a palavra certa, mas talvez não a palavra certa, porque essa tradução não está errada. O sentido mais profundo do original é: o Senhor é o meu pastor, e nada do que me faltar, me fará falta. Não significa que você vai ter tudo, porque talvez você não tenha o iPhone 14 Pro Max, talvez você não tenha o carro mais caro do ano, talvez você ainda não more na casa que você até já comprou, mas ainda não entrou no apartamento. Mas quando nós olhamos para Deus, nós temos a convicção de que o que nos falta, não nos faz falta. Se eu abrir o aplicativo do meu banco aqui agora no meu celular, eu vou ter a convicção de que o que me falta não me faz falta. Se você tem necessidade de algo na sua vida, você precisa pastorear o teu coração com a verdade de que o que te falta não lhe faz falta. Mas Tiago, eu vim aqui na igreja clamando a Deus por um casamento, eu quero começar a namorar, eu quero me relacionar com alguém, será que não me faz falta? Glória a Deus, Deus vai te abençoar. Mas coisa terrível é você entrar num relacionamento por carência. É ou não é, gente? Jesus foi pleno ou não foi? Sim ou não? Jesus namorou? Casou? Não. Entende? Claro, não estou aqui querendo dizer que quem casa ou não casa é mais santo, é mais isso, mas não estou falando isso. Eu estou dizendo, eu só poderia dar 1000 exemplos, mas eu quero te falar que você pode ser pleno em Deus, porque se você tiver Deus, nada do que te faltar lhe fará falta. O invejoso, ele acha que precisa do que a outra pessoa tem para ser feliz. O cobiçador ele acha que precisa do que a outra pessoa é para ser feliz. Um descontrolado, impulsivo, ele acha que precisa daquela sensação, daquele objeto, daquele prazer, daquele alvo do descontrole dele para ser feliz. Mas quando olhamos a palavra de Deus, percebemos que Deus nos preenche em todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, se você não tem hoje o que você quer, o que você precisa, saiba que se você tiver Deus, você já tem tudo o que precisa. O Senhor é o meu e nada me faltará. Interessante que Davi começa falando, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Gente, vamos lá. Davi está usando uma figura de linguagem na qual Deus é o pastor e ele é a ovelha. Está todo mundo aqui comigo? Ele está descrevendo o cuidado de Deus para com ele. Interessante, nosso pastor até fala aqui direto que poucas pessoas querem ser uma ovelha, se inspiram no animal ovelha. Quando nos perguntam a criança qual animal você quer ser, as crianças falam um leão, uma águia, um tigre, um tubarão, algum animal que remeta à força, à imposição, à beleza ou alguma coisa assim. E uma ovelha não é nada disso. A ovelha é lenta, a ovelha é fraca, a ovelha não é feroz, a ovelha não intimida ninguém. Mas observe uma coisa, é que a ovelha com o pastor, você não está entendendo, calma lá. Quando Davi, ele vê Golias afrontando a nação de Israel, ele vai até Saul, pedir autorização a Saul para lutar com Golias. Quem lembra dessa história? Aí Saul fala assim, Golias não, Davi, você é fraco, você é pequeno, o gigante tem 3 metros de altura, não dá para você. Até porque a proposta de Golias era lutar um homem contra outro homem, e quem vencesse ganhava a guerra. Então não era questão de Davi ser valente ou não, estava em jogo a nação de Israel. E quando Davi vai pedir a Saul para lutar, Saul fala, você não tem experiência de batalha. Aí para convencer Saul, Davi fala assim, meu senhor, eu cuido das ovelhas do meu pai, e volta e meia aparece um leão ou um urso lá para comer uma ovelha do meu pai, e eu enfrento o urso, eu enfrento o leão, derroto eles e deixo as ovelhas do meu pai em segurança. Esse é o papel do pastor. Então muitas vezes nós não queremos ser ovelhas porque aos olhos dos homens uma ovelha não é forte, aos olhos dos homens uma ovelha não é impositiva, aos olhos dos homens uma ovelha não é rápida,
Aos olhos dos homens, uma ovelha não é diferenciada, mas uma ovelha com o pastor vence ursos e leões que se apresentam diante dele e diante dela. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que talvez na força do seu braço você não consiga vencer os desafios da vida, mas quando você é uma ovelha do bom pastor, Deus luta por você. Quando você vai enfrentar as tentações, quando você vai enfrentar Satanás, quando você vai enfrentar qualquer coisa que se levanta na sua vida, não vai lutar sozinho não. Entenda que existe um pastor que luta por você, e mesmo você sendo uma ovelha, você se torna mais forte que um leão e mais forte que um urso, porque tem alguém que está lutando as suas batalhas. O Senhor é o meu. Você vai guardar, você vai sonhar com isso hoje à noite. Tomara que não seja um sonho ruim, né? E tem uns pesadelos aí que Deus fala também, mas vamos lá. Aí Davi começa a falar. Ele me leva para pastos verdejantes, água de descanso. Gente, interessante que pasto e água para ovelha é comida, né? Talvez quando a gente olha para pastos verdejantes, o que é que você pensa? Uma casa de campo, você deitado na grama, uma piscina, um mar, águas tranquilas, sei lá, um riacho. Mas para ovelha isso aqui é comida, tá bom? Então o que Davi está dizendo é que o alimento necessário para ele vem de Deus. Nós precisamos urgentemente pensar numa dieta de conteúdo das nossas vidas. Eu trabalho com redes sociais, tem um mecanismo nas redes sociais bem interessante. Você já reparou que para você atualizar o Instagram, o YouTube, o TikTok, qualquer uma, para você atualizar, você faz um movimento semelhante a uma alavanca de cassino? Já reparou? Aquela alavanca daquele joguinho que fica lá numa padaria, né? Qualquer lugar desse. Aí você puxa a alavanca para baixo e você vai lidar com a sorte. Gente, tem estudos comprovados, que você puxar o botãozinho para baixo para atualizar a página, sem saber o que vai vir, é mais atraente do que você ter a certeza de que vai vir algo bom. Aí você vai ver um Reels de 15 segundos, daqui a pouco você já ficou 30 minutos ali. Quando acaba o Reels, você atualiza, porque é uma descarga de prazer muito grande. E sem perceber, muitas vezes, isso vai roubando energia importante do seu dia a dia, que poderia estar sendo investida em projetos muito mais importantes do que consumir besteira de redes sociais. Já que você é contra o entretenimento? Não, de modo nenhum. Mas nós precisamos urgentemente entender que isso é profundamente espiritual. Não estou dizendo que Satanás está na rede social não, viu gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu estou dizendo que muito das questões emocionais, mentais e até espirituais que a nossa geração passa, tem a ver com um cansaço de entregar a nossa melhor energia para coisas que não nos acrescentam nada. Então como é que você faz? Pega o que você gosta e usa no nível de um hobby, tá bom? Meu hobby é esporte, eu gosto de esporte. Qualquer esporte, a maioria dos esportes eu gosto de esporte. Se deixar, eu passo o dia todo vendo esporte. Aí o que é um hobby? Um trabalho no meio de um trabalho ou outro, para eu relaxar, trabalho em casa, vou na cozinha, pego um café, aí vejo lá, notícia de futebol, de luta, de Fórmula 1, hein Carol? Cadê Carol? Fórmula 1, domingo vai começar e falar notícia tal. Passou um tempo ali para me relaxar, entendeu? Aí eu já vou mais renovado para trabalhar. Agora quando aquilo rouba tempo necessário para coisas mais sérias, isso começa a ser um problema seríssimo na sua vida. Isso não parece tão espiritual para nós, porque não tem demônio, não tem guerra espiritual, não tem anjo com batalha, espada de fogo, a corrente quebrando, não tem. Mas isso aqui, gente, pode até destruir casamento. Uma das maiores queixas que tem crescido ultimamente são de maridos que preferem ficar jogando videogame do que ter um momento íntimo com a esposa. Isso está destruindo o casamento. E aí, é espiritual ou não é? Está entendendo? Oi, gente, pergunta aqui. Se Satanás aparecer para você, agora que Deus livre e guarde, com um chifre, 2 chifres, uma cauda, todo naquela pegada artística que nós aprendemos, né? Figura do diabo. Você vai correr para o diabo ou para Deus? Para Deus. Você tem um pesadelo pesado, uma coisa grave. No outro dia você está na igreja lá, Deus tem misericórdia dos meus pecados, até pecado que eu não cometi, pede perdão a Deus por ocasião, não vai que, né? Porque você se assusta.
Então, muitas vezes, Satanás, ele rouba coisas importantes de nós através da sutileza. Quando o salmista Davi fala assim, ó, o Senhor me leva a passos verdejantes, a águas tranquilas, Davi está nos ensinando que nós precisamos fazer uma dieta de conteúdo e mudar muita coisa que nós temos consumido em conteúdo para comer da palavra de Deus. Ter um tempo de contemplação, de meditação nas Escrituras. Eu não sei aqui quem costuma fazer caminhada rotineira, mas até mesmo se você não é acostumado a caminhar, mas já fez uma caminhada, pode reparar. Se você não reparou, começa a reparar a partir de agora. Depois de um tempo que você está praticando uma caminhada, fala algo simples, qualquer pessoa pode fazer. Correr na rua é de graça, tá, gente? Não precisa academia, cara, não. Correr na rua é de graça. Quando você começa a fazer uma caminhada, de início você não está acostumado, você começa a ficar meio cansado, você pode ter até um pouco de coceira nos músculos, porque são os vasos sanguíneos que não estão acostumados com aquela descarga ali, aquela rotação. Daqui a pouco você fica um pouco cansado, de repente você recebe uma descarga de prazer, de adrenalina, e por um instante você começa a ter muitos brainstorms, muitas ideias do que fazer. Quem já teve isso aqui? Ó a galera aí, ó. E a galera fitness aí, já teve? Já teve? Já teve? Não, levanta a mão bem alto, já teve mesmo? Galera aí, ó. É um negócio incrível. Por quê? Porque o teu corpo começa a ficar tão... Sabe, são tantas reações, ele dava uma outra pregação isso aqui. Mas você começa a ficar com a mente liberada para enxergar o que você nunca enxergou. Para perceber o que você nunca percebeu. Eu estou falando de uma caminhada simples. Tiago, eu tenho dificuldade de orar. Vai andar na frente da sua casa 10 minutinhos, naqueles 10 minutinhos fica orando. Você vai ver quando você voltar para os seus afazeres, para a pressão do dia a dia, a sua mente vai ser outra, porque você vai ter colocado uma boa alimentação no seu espírito. Nós precisamos entender que a comida que nos sustenta, meu irmão, minha irmã, ela vem do alto. O bom pastor quer nos conduzir a passos verdejantes e águas tranquilas. E aí o salmista diz, refrigera a minha alma. Isso aqui é o resultado de estar em passos verdejantes e águas tranquilas. Você tem a sua alma refrigerada. Acho interessante que tem algumas pessoas chegam para mim e falam assim, Tiago, preciso começar com você. Preciso começar com você. Algo muito sério aconteceu na minha vida, Tiago, eu preciso. Não, de hoje não passa, eu tenho que falar com você. Tá bom, irmão, vamos lá, vamos conversar. A pessoa senta na sua frente e aí começa a falar. Aí no final eu falo assim, vamos orar. E ao final daquela oração, eu nem dei conselho nenhum para a pessoa, mas a pessoa está aliviada. Por quê? Porque ela colocou para fora a coisa que ela estava guardando. Eu só estou te dando exemplos de coisas simples, de que se você trazer uma boa nutrição para a sua mente, Satanás vai cair por terra na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Não, Tiago, mas se eu botar o óleo de não sei o que, se eu marchar lá em minha casa, se eu tomar água de não sei o que, amém, é sua fé, glória a Deus, jogue duro. Mas se você começar a ler e meditar na palavra do Senhor, dia após dia, aquela revelação que você esperava um pregador de fora vir para te falar, vai começar a brotar no teu coração quando você estiver no banho, porque Deus vai falar com você através da palavra. Aí Davi vai descrevendo um cenário bastante delicioso, por assim dizer, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Percebam que os primeiros versículos é só delícia, é só maravilha, é só sorvete da ribeira. Senhor meu pastor, nada me faltará, e me faz em verdes pastos, guia-me as águas tranquilas, refrigera minha alma. Só maravilhas. Parece que você está num retiro de carnaval da Lírio Armação 2024. Quem vai? Glória a Deus. Não está nem lançado ainda, viu? Mas estamos lá. Mas aí, gente, no versículo 4, a coisa muda um pouco de figura. A situação fica um pouco mais sombria. Faz um som sombrio aí. Bota medo no pessoal aí. Versículo 4 agora. Vamos lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque... Pera aí, não combinou? Isaac lá em cima no teclado, vocês... Não, peraí, vou ler de novo, peraí. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque... Aleluia! Glória a Deus, gente. Agora vocês chegaram aqui, agora é a Lírio Armação.
Note que a coisa muda de figura, fica mais sombria. Mudou de água de pasto verdejante. Água verdejante é complicado, né? Água verdejante é complicado. Aí mudou de pasto verdejante, águas tranquilas, para vale da sombra da morte. Mas olha o que isso nos ensina. Mudou a situação, mudou o cenário, mudou a circunstância. Você vai dar um glória a Deus bem alto agora. Mas o Senhor continua o mesmo. Muda o cenário, muda o dia, muda a ocasião, mas Deus está contigo em todo o tempo. O mesmo Deus que está contigo nas águas tranquilas e nos pastos verdejantes, Ele também está contigo diante do vale da sombra da morte. Note, estamos falando da figura de um pastor de ovelhas para com a ovelha. Quem manda a ovelha passar pelo vale da sombra da morte é o pastor. Quem manda a ovelha passar pelo vale da sombra da morte é o pastor. Porque Deus fala assim, ó, Tiago, vai lá, ó, pastos verdejantes. Falou, opa, estamos aqui. Águas tranquilas, eis-me aqui, Senhor. Guia-me pelas veredas. Oh, maravilha. Eu digo sim para Deus. Tiago, vai ali pelo vale da sombra da morte. Falou, opa, preciso de uma confirmação, Senhor. Não, aí Deus não está aí não, gente. Nosso Deus, em alguns momentos, Ele vai nos guiar e nos mandar passar por vales da sombra da morte. É interessante que tem pessoas que acham que o vale da sombra da morte era um lugar específico, sabe? Tipo, Garganta do Diabo, na Chapada Diamantina. Não sei porque gruta tem sempre esse nome, não sei o que do inferno, não sei o que do diabo. Interessante, né? E as pessoas acham que tem um lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Mas na verdade, é porque as ovelhas, o rebanho de ovelhas, eles precisavam andar de um lugar para outro. E para andar de um lugar para outro, às vezes, haviam alguns lugares estreitos nas montanhas. Eu não sei quem aqui já viu aqueles vídeos onde tem uma estrada bem íngreme, na ponta de uma montanha, aí tem uma curva bem estreita, que você não passa nem de lado, mas no vídeo tem lá prometendo que um caminhão, um bitrem vai fazer essa curva. Aí você fica ali, né? Olhando, falando, não é possível, o caminhão vai cair, velho. Não é possível, não, aqui agora ele não passa não. Ih, uma roda veio para fora aqui, ó. Agora já, aquilo é um vale da sombra da morte. Porque a ovelha precisa passar por um lugar muito estreito e ela corre risco de cair. Mas olha o que diz o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Em algumas versões está escrito, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e o cajado, elas tinham funções bem específicas na mão de um pastor. A vara servia para muitas vezes o pastor, diante de uma ameaça de um predador, de um leão, de um urso, o pastor poderia afastar os dois e lutar com o animal à distância. Quem está entendendo? Quem já viu aquele ditado aqui, que é perigoso cutucar a onça com a vara curta? Por quê? Porque a onça, ela tem uma velocidade de reação que, se a distância for pequena, você está em maus lençóis. Então a vara servia para o pastor proteger a ovelha. Agora note que vara na Bíblia está associado muitas vezes à correção. O que é que eu quero dizer para você nessa noite? É que muitas vezes a correção de Deus que tanto reclamamos é o que vai nos livrar da mão de Satanás. É o que vai nos livrar da boca do predador. Muitas vezes um não de Deus é o ato de amor mais sublime que Deus pode expressar para você naquele momento. Quem já viu aqui uma criança querendo muito alguma coisa e o pai sabe que aquilo não faz bem para ela? Por exemplo, botar o dedo na tomada, né? Aí o pai fala mais alto com a criança, o pai promete um castigo para a criança, e a criança ali, ela pensa, não, meu pai não me ama de verdade. Adolescente tem muito isso, né? Ele quer fazer acontecer, o pai diz não, a mãe diz não. Não, meu pai não me ama, meu pai é das antigas, a moda agora é isso, não sei o que. Aí quando esse adolescente cresce e se torna um pai ou uma mãe, aí ele vai saber, o meu pai na verdade ele estava demonstrando amor por mim. Quem está entendendo aqui? Quantas e quantas bênçãos que nós queremos, que na verdade o negar de Deus é o maior ato de amor que Ele pode fazer por mim e por você. E o cajado, ele tem um pouco da função da vara, mas o cajado, note que uma vara é um pedaço de pau reto.
o cajado ele parece com um símbolo de interrogação. E o cajado ele tem essa dobra na ponta, justamente para o pastor pegar aquela dobra e segurar aqui no pescoço da ovelha quando ela estiver andando no vale da sombra da morte. Opa, vou cair. Pegou aqui, segurou a ovelha. Agora você imagina o que é para o pescoço de uma ovelha, ela está caindo, aula de física agora, né? A gravidade puxa, não sei quantos metros por segundo, elevado à 10ª potência de joule de não sei o que. Saudade, professor Laelson. Já abençoe aí se você estiver ouvindo. E a ovelha está caindo, o pastor tem que puxar rápido. E tem que puxar forte, senão a ovelha vai... Aquilo é uma dor no pescoço da ovelha. Isso significa que tem alguns movimentos de Deus para conosco, que inicialmente pode nos gerar dor, mas lá na frente você vai entender o livramento que Deus está te dando. Nós precisamos amar a Deus, não apenas nos pastos verdejantes, não apenas nas águas tranquilas, mas também no vale da sombra da morte, porque Ele está conosco. Aí o versículo 5 diz assim, tranquilo, eu vou terminar aqui. Versículo 5 diz assim: preparas uma mesa para mim na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O pastor que virou guia agora também é um anfitrião. Davi entendia muito bem isso aqui. Note que aos poucos Davi ele vai deixando de falar da figura de ovelha e pastor e vai falando da figura de um homem como um anfitrião. Era muito comum que guerreiros e até exércitos inteiros passassem muito tempo num lugar desértico, sem água e sem alimento. O próprio Davi passou um bom tempo fugindo do rei Saul. Inclusive, numa dessas fugas, Davi estava com tanta fome que ele entra no local, né, ele come de um pão que ele não deveria, que era reservado aos sacerdotes. E aquilo causa, né, como é que Davi comeu do pão dos sacerdotes, que não poderia, tinha que ser sacerdote e tal. Aí dá outra pregação isso aqui. Mas por quê? Porque o cara está com fome. Ele chegou para o sacerdote lá e falou: me dá esse pão aí que eu vou morrer. Então ele sabe o que é estar fugindo por lugares e estar há dias e dias sem comer e sem beber nada. Então quando um guerreiro desse, ou quando um exército desse, ou até mesmo um mercador está passando por um lugar deserto há muito tempo, sem consumir alimentos, sem se nutrir, quando ele encontra um anfitrião, aquilo ali pode ser o diferencial entre a vida e a morte. Eu não sei a história de vocês, mas talvez aqui alguém tenha uma história para dizer assim: Tiago, eu estava prestes a morrer, de repente Jesus apareceu, e se Jesus não aparecesse eu ia morrer. Apareceu o anfitrião que preparou uma mesa para você. Agora, o preparar uma mesa na presença dos inimigos, não é necessariamente Deus vai fazer uma live no Instagram, café da manhã, aquela cesta de aniversário, dia do aniversário, né? Café da manhã, Deus vai fazer uma live aqui para você comer, com os inimigos assistindo. Sabe aquele inimigo que faz até fake para poder ver teus stories? Não, sério, gente. Se você tá com fake para ver stories dos outros, a gente tem que orar pela tua vida. Mas tem, né? Tem ou não tem? Com certeza tem. No meu aparece de vez em quando os fake lá que... Mas vamos lá. O meu aberto, né? Mas tem uns fechados lá que é luta. Mas voltando. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, significa estar cercado de inimigos. Significa encontrar proteção diante de uma fuga. É você fugir para um lugar, e quem está fugindo, ele está fugindo o tempo todo. A pessoa que está fugindo, ela está o tempo todo fugindo. Você já viu um ex-criminoso contando um testemunho? Ele fala que ele não dormia sem uma arma, ele ia no banheiro, tinha arma aqui, qualquer barulho ele já... Tanto que aqui na Bahia, né? Quando você vê a pessoa assustada demais, brincando, você pergunta: você está devendo em algum lugar? Porque quem está fugindo, está sempre fugindo. E diante de algumas fugas na vida, Deus vem lá e fala assim: entra aqui na minha casa, fica tranquilo, porque eu vou cuidar de você. Deus vai assumir o teu BO. Na verdade, o maior BO da história, Deus já assumiu entregando o filho dele para morrer na cruz do Calvário por nós. E aí Davi fala: preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Esse óleo aqui não está necessariamente ligado a uma unção, gente, espiritual, mas o óleo é um objeto aqui de limpeza. Não havia muita água naquela região, não tem até hoje. Então não é como o Brasil, que você toma 3, 4 banhos por dia. Quer dizer, eu espero que vocês estejam tomando banho por dia, né?
Mas lá não era muito comum. O cara não tinha água nem para beber, que já para tomar banho. Então, o óleo era esse produto de limpeza, de asseamento. Até mesmo com fins medicinais. O cara está todo ferido, lascado ali, está correndo, fugindo no meio da selva, das montanhas. Aí de repente vem Deus e coloca óleo nas nossas feridas. Vem Deus e começa a tratar as feridas do nosso coração. Ouça uma coisa, a vida ela não acaba quando você entra na igreja. Na verdade, a jornada começa a ficar boa a partir daí. Eu gostava de ver DVD de testemunho antigamente. Aí o DVD tinha 40 minutos, 39 era o cara falando o que fez de errado, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, não sei o que, pererê, parará. Eu brinco até que de Jones, nosso irmão de Jones, talvez alguém não conheça, está morando agora na Chapada, e de Jones fala que foi numa pregação que o cara falou 40 minutos ali, que fazia de errado, e no final ele fez assim, ô, tempinho bom. Quer dizer, não estava liberto, né? Mas o comum, o cara vai gravar um DVD, ele vai tudo. Eu achei interessante o testemunho do Beijoca, que ele equilibrou bem isso aí. Ele contou também a história que Deus fez depois, quando resgatou ele. Aí o cara faz tudo de errado, aí no final, mas graças a Deus, Jesus me salvou. Vamos nos colocar de pé e vamos orar para terminar. Não, peraí. Quando você faz uma aliança com Jesus, aí é que a brincadeira começa a ficar boa. Porque as suas feridas começam a ser tratadas. Porque tem coisas dentro de nós que às vezes nem você mesmo sabe como é que foi parar aí dentro. Mas está aí, causando um monte de crença limitante, causando um monte de pensamentos mil. Deixa eu contar uma história para vocês. Nós já vamos terminar. Mas vamos terminar mesmo. Ou então a gente pode ficar aqui, amém? Quem me dá 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, 25, então, 30 já está ok. Mas vamos lá. Interessante que eu gostava, na infância, minha mãe sempre sustentou missionários pela Junta de Missões Nacionais. E esses missionários, pelo menos pela Junta, a Junta fazia a questão de mandar uma vez por mês, a cada 15 dias, variava assim, mandava um relatório do que estava acontecendo no campo missionário, até para você saber o que estava sendo feito com a sua oferta, né? Então tinha diversos testemunhos, digamos assim, do que estava sendo feito com dinheiro. Falou, a gente criou uma igreja aqui agora, abriu uma escola para crianças, tal, um monte de coisa. É interessante que teve uma missionária, a missionária Analzira. Ela conta que na região onde ela estava, não me lembro agora se foi Moçambique ou Angola, estava tendo guerra civil. E a guerra tinha acabado, a guerra civil tinha acabado, mas tinha um monte de campo minado que tinha sido plantado durante a guerra e ninguém tirou. Então quer dizer, acabou a guerra, mas tem um campo minado lá, ó. A gente passou por uma eleição agora, voraz, né? Imagine que Lula e Bolsonaro entrassem em guerra. Aí teve guerra no Brasil, o pessoal plantou campo minado, acabou a guerra, só que o campo minado ficou lá. Então um monte de gente começou a ter mutilação quando não morria de vez, porque acordava num belo dia, ia para o trabalho, pisou no campo minado, bum, fugiu. Muitas vezes nós somos resgatados do império das trevas para o reino da maravilhosa luz do Filho de Deus, mas fica um monte de campo minado na nossa alma. Quem está entendendo aqui que Deus não quer só acabar com a guerra e te dar vitória, Deus quer desativar os campos minados que ficou na sua alma. É quando você entra na casa do anfitrião que ele começa a passar óleo na sua ferida e tratar os seus ferimentos. Aí Davi fala assim, o meu cálice transborda. Sabe o que significa isso? É porque você muitas vezes vem para a igreja para Deus resolver um problema pontual. E Deus ele transborda, ele fala assim, não vou só resolver o teu problema pontual, eu vou mudar toda a tua história. Como foi que você veio para a igreja? Tiago, eu vim porque estava precisando disso, porque não sei quem ficou doente, que eu precisava de tal coisa, que era só um milagre na minha vida. Cada um tem uma isca. Mas quando você chega aqui, Deus é tão bom, que Ele não dá só o que você quer, Ele dá o que você precisa, muito mais. Eu profetizo que o cálice de Deus na sua vida vai transbordar. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente, só para parecer que a gente está terminando. A pregação vai começar agora. Mas aí Davi fala assim, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre.
E o que eu vou falar aqui aprendi com o pastor Saulo. No Você Entendeu Errado. Lembra desse, Paulo? Lembra desse? Foi o primeiro? Bondade e misericórdia. Isso aí foi um devocional do Renovamente, que eu não sabia o que falar. Eu falei, vou ver o que o Saulo falou, que eu vou falar o que. Mas foi bênção, é muito profundo. E por que Davi coloca isso aqui? Qual o contexto dessa poesia? Quando o anfitrião recebia um convidado, ele era responsável por toda a segurança daquele convidado. Então, quando o convidado transitava naquela cidade, ou até mesmo saía da cidade, esse anfitrião colocava 2 seguranças ao lado da pessoa para garantir a integridade dele e dela. Basicamente aqui, quem mora num bairro mais perigoso, aí recebe uma visita e no final você fala assim, não, eu vou te acompanhar até a esquina ali, né, para o pessoal do bairro ver que aquela visita está com você, que aquela pessoa é da área. Então você vai ali, não apenas nas portas da cidade, mas até um pouquinho mais, para poder proteger aquela pessoa. Então quando Davi fala que a bondade e a misericórdia do Senhor lhe seguirão a cada dia, ele está dizendo que existe um guerreiro do lado dele chamado bondade, e tem outro guerreiro do lado dele chamado misericórdia. Ele diz, com a bondade e a misericórdia do Senhor eu encaro qualquer parada. Com a bondade e a misericórdia do Senhor eu estou bem protegido. Todas as vezes que você, guerreiro e guerreira do Senhor, estiver passando por uma batalha, você precisa entender que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão com você. Agora olha o detalhe final. É que a bondade e a misericórdia não serve só para dispensar Davi. Porque os soldados, eles vão até certo ponto. Aí que vem um pulo do gato. Davi fala assim, ó, mas eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe o que é aqui? O anfitrião abençoa Davi, mas Davi fica tão apaixonado pelo anfitrião que fala assim, eu vou morar com ele. É você vir para a igreja para resolver um problema pessoal seu, e Deus te dá a bênção, mas você fala, gostei desse Deus, vou ficar com ele. Você quer ser abençoado? Deus vai te abençoar. Mas tem muito mais do que uma bênção, tem um relacionamento com o abençoador para você. Mesmo que a bondade, a misericórdia do Senhor te acompanhe todos os dias da sua vida, decida no seu coração habitar na presença do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse lugar. Feche os seus olhos, faça a sua oração a Deus. Desfrute desse ambiente agora. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. Vamos levantar as nossas vozes nesse lugar.
Quero chamar aqui o pastor Saulo e fazer essa oração final, liberar a bênção. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Coloque a mão no seu coração. Nós te reconhecemos como nosso pastor, Pai. Não apenas um pastor que vai nos abençoar, mas que vai nos guiar, mesmo que queiramos ir em outra direção. Nós somos gratos pelo teu cuidado, somos gratos pela tua palavra. Nos ajuda, Deus, a entendermos o teu querer através dessa ministração. E faz o que tu queres fazer em nós. Tu és o nosso anfitrião, tu és o nosso guia, tu és o nosso pastor. E nós colocamos a nossa vida em ti, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite?